A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Hoje é a última lição do trimestre, nós estamos estudando, ou estivemos estudando, essa revista Lições Bíblicas da CPAD, que tem por título Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lições preciosíssimas, atuais, urgentes, necessárias para esse tempo que estamos vivendo, nas condições que estamos vivendo. Então, você que puder ficar com a gente aqui até o final dessa aula, nós temos 3 dinâmicas de grupo para você levar para a sua sala, tá bom? Para interagir com seus alunos e ajudar na fixação do conteúdo. É tudo de graça, tanto as dinâmicas, quanto esses slides, quanto o material riquíssimo que nós temos, você baixa aqui na descrição do vídeo. Se tiver dificuldade em baixar isso, você pode ir lá no nosso site. Pesquisa no Google aí, ó, site do Texto Áureo. Aí você entra no primeiro resultado que aparecer e aí você vai escolher a lição, qual é a lição que você vai ensinar ou vai utilizar. E aí você pode baixar esse material também lá no site, pode ver, assistir no site, tudo certinho, tá bom? Agora, se você teve dificuldade tanto no site quanto aqui, você pode entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é esse que está aparecendo na tela aí, ó. Você entra em contato conosco e nós colocamos o irmão, a irmã, você que entrar em contato, nós colocamos você no grupo do Texto Áureo. E esse grupo do Texto Áureo nós enviamos toda semana o link da aula e também os materiais. E todos os dias a gente manda uma imagem, só essa imagem, não tem nada de bom dia, nada de encher seu celular não. É uma imagem por dia da leitura diária, justamente essa que você tem na revista. Essa aqui, né? Cada dia da semana é uma mensagem, um versículo. Então nós enviamos com uma imagem de fundo bem bonita para você compartilhar no seu status, para você compartilhar com seus alunos e para você meditar também. Tá bom, meus irmãos? Esse é o primeiro recado e nós vamos seguindo. O texto áureo de hoje está lá em Abacuque, capítulo 3 e verso 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. É uma oração assim que todos nós conhecemos, a maioria do povo de Deus conhece muito bem essa oração. Já foi tema de muitos congressos, né? de muitas festas entre o povo de Deus, mas hoje nós vamos falar do contexto dessa mensagem, como que Abacuque chegou a essa mensagem, como que ele chegou a clamar dessa forma. Né? E aqui só uma correção, aqui está Abacuque 3 e 2, está HB, e a sigla, deixa eu até corrigir, a sigla de Abacuque é HC, tá bom? Às vezes você vai até encontrar na lição, mas HB é Hebreus. E no nosso caso aqui nós estamos falando de Abacuque, então é HC, tá certo? Olha lá, HC 3 e 2, Abacuque 3 e 2. Seguindo, a verdade prática de hoje é o seguinte: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. É muito importante, né, a gente andar de acordo com a vontade de Deus, a gente fazer aquilo que é da vontade de Deus. Uma coisa é certa: a nossa vontade, se não estiver de acordo com a vontade de Deus, a nossa vontade ela não vai se cumprir. Mas quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, ou seja, a nossa vontade é a mesma da de Deus, aí se cumprirá. Porque assim como Jó disse, eu sei que tudo podes, disse para Deus. Eu sei que tudo o Senhor pode, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então a vontade de Deus, ela se cumpre, ela não vai ser impedida. E se a vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos anos, que a gente sabe disso, que o Senhor há de derramar o seu Espírito sobre toda a carne ainda, né? Como ele já derramou lá no Atos 2, mas nós cremos e esperamos um grande avivamento. Então, se é vontade de Deus, e se nós passarmos a clamar, isso vai acontecer, eu creio assim em nome de Jesus. Irmãos, eu só gostaria de deixar um recado aqui às irmãs, principalmente, né? Mas os irmãos que quiserem presentear as irmãs, nós temos uma loja de roupas, tá bom? Então, ó, você pesquisa no Google lá, Toda Mila, tá bom? A minha esposa que gerencia essa loja, você pode ir lá, ó, eu cliquei no primeiro resultado e as irmãs podem conhecer mais. Ó, tem várias peças que as irmãs podem adquirir e vai se vestir muito bem, vai ficar muito elegante e com um preço que cabe no seu bolso aí. E aí, aos irmãos que estão assistindo a nossa aula aqui, você tem um desconto lá. Você clica na peça, lá no final, na hora do pagamento, você coloca lá texto 10.
texto tudo maiúsculo, texto 10, e você vai ter um desconto de 10% no valor dessa peça. Tá bom, meus irmãos? Você vai abençoar tanto as nossas vidas quanto o nosso ministério adquirindo um produto na loja Tudo Amigo. Tá bom? Seguindo aí, a nossa leitura bíblica em classe eu quero fazer junto com os irmãos, que está lá em Abacuque, capítulo 3, o versículo 1, versículo 2, depois o versículo 16 ao 19. São versículos conhecidos, a gente conhece muito, mas é importante a gente relembrar, ler junto, tá bom? Que diz assim, ó, a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, uma oração cantada, olha que coisa linda. Ele cantou assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra no meio desses anos, no meio dos anos. A notifica, a faz notória, no meio dos anos, mostra a todos. E na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. No versículo 16 diz lá, ouvindo eu, Abacuque dizendo, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Então, quando Deus falou, tremeram os lábios de Abacuque. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça hoje, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vácuo, ou seja, quando tudo der errado, ou quando tudo que é para acontecer parece que não está acontecendo. E aí no versículo 18, a gente bem conhece. Todavia, diz Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. É uma leitura extraordinária, uma leitura maravilhosa. A palavra-chave de hoje é aviva. Então, aviva, assim como a gente veio estudando todo esse trimestre, avivar, deixar mais vivo, né? Deixar com que aquilo seja mais notório, e não notório só de aparente, né? Mas deixar com mais vida, fazer vivificar de uma forma mais intensa. Isso é avivamento, né? Então, a palavra aviva hoje vai ser bem comentada, bem dita, nós vamos falar bastante sobre ela. Já na introdução, mas antes de ir para a introdução, eu só gostaria de comentar que durante esta aula, aqui no primeiro tópico, nós vamos falar do clamor que o profeta Abacuque expressou a Deus no primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos falar da palavra de Deus, que ela é o elemento fundamental do avivamento. E em terceiro e último tópico, lá no final, nós vamos falar a respeito da necessidade do verdadeiro avivamento em nossos dias. Então vamos lá. Na introdução diz lá que o clamor de Abacuque por um avivamento para o seu povo de então, lá de Israel, deve ser o mesmo clamor para nós nesses dias da igreja do arrebatamento, como muitos dizem, mas nesses dias finais em que estamos vivendo, é o clamor que nós devemos também clamar a Deus. Nunca houve uma necessidade tão grande da igreja ser poderosamente avivada por Deus. Vivemos dias em que, quando a gente olha lá no mundo, o mundo parece que está se sujando cada vez mais, né? Parece que não há mais vergonha, parece que não há mais limites para tamanhos pecados. O problema, né, não é só no mundo. O problema é que quando a gente olha para a igreja, parece que muitos perderam o bom senso, outros perderam o temor. E muitos estão perdendo a salvação, porque quando a gente olha para dentro da igreja, quantos irmãos estão vivendo uma vida de pecado? Irmãos, pecar acontece uma vez ou outra, você se arrepende, volta a Deus, não pratica mais aquele mesmo erro, mas tem pessoas que têm um pecado de estimação e diariamente estão vivendo esta vida de pecado. E aí nós sabemos que quem vive uma vida de pecado, de maneira alguma vai ser salvo e muito menos é amigo de Deus. Não ama Deus de forma alguma. Porque quando a gente ama Deus, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa força, no sentido de que a nossa atitude, ela é agradar a Deus. Ela é voltada a agradar a Deus. A nossa intenção é agradar a Deus. Então nós vemos muitas pessoas dentro da igreja vivendo uma vida de pecados. Muitas pessoas dentro da igreja vivendo como se estivesse fora.
Melhor, vamos traduzir essa parte de dentro da igreja. Muitas pessoas indo adorar a Deus, dizendo que estão adorando, mas na verdade estão desagradando a Deus. Na verdade estão até blasfemando do Senhor, porque vão ao templo e ao invés de adorar, eles vão fazer qualquer outra coisa, menos adorar. Nós precisamos de um avivamento sim em nossos dias, porque muitos estão dormindo, né? Como Paulo disse aos Coríntios, e muitos que dormem, estão muitos dormindo, por irem à igreja inconscientemente, sem lembrar do Senhor Jesus quando estão na igreja. E quando esse avivamento vier, e eu creio que virá, e nós vamos clamar para isso, inclusive muito forte nessa aula, vamos clamar, quando vier esse avivamento, as forças do mal vão tentar parar a igreja. Na verdade, as forças do mal, elas não param de tentar, né? Elas continuam tentando estacionar a igreja. E muitas pessoas têm dado brecha e têm parado. Quem louvava não louva mais, quem pregava não prega mais. Pessoas que eram referência hoje não são mais. Né? Pessoas que estavam fazendo de tudo para levar vidas ao Senhor, hoje estão tirando vidas de dentro da casa do Senhor. Então nós vemos que as coisas estão se complicando cada dia mais, porque o inimigo, com a sua influência, inclusive dentro da igreja, e quando eu digo dentro da igreja, não estou falando da igreja do Senhor, que é aquela que vai ser salva, estou dizendo dentro dos templos, está tomando conta de muitas mentes, de muitas pessoas, está conseguindo influenciar pessoas. E dessa forma, através de um desânimo, através de um pecadinho, né, como alguns chamam de pecadinho, mas nós não chamamos assim, porque mesmo que seja um pecado menos visível, ele também desagrada a Deus. Então, as forças do mal já estão tentando parar a igreja. Se em determinados momentos da história, se em determinados países do mundo, as forças do mal tentam parar a igreja com perseguição, com sofrimento físico, em nosso país a perseguição não é com sofrimento físico. Em nosso país a perseguição ela não vem de forma aberta, mas ela vem de uma forma disfarçada de um desânimo, disfarçada de uma heresia, disfarçada de uma falsa piedade, de pessoas que estão indo por ir aos templos. Né? Eu espero que não seja essa a sua realidade, professor, professora, que está indo para mais uma aula porque o superintendente pediu, porque o pastor pediu. Eu espero que não seja essa, porque senão sua aula não surtirá efeito. A nossa aula deve ser com a intenção de fazer com que pessoas conheçam mais a Deus. Fazer com que irmãos, irmãs, jovens e jovens continuem trilhando nesse caminho cada vez mais, sabendo o que eles estão fazendo. Então, para isso, não esqueça de pedir o auxílio, a ajuda, a presença do Espírito Santo na sua aula. A nossa aula precisa não só ter conhecimento, mas principalmente ter presença do Espírito Santo, ter o auxílio, ter ele trabalhando na nossa aula. Então, antes de irmos para a sala, ensinarmos os alunos a clamar por avivamento, nós, como professores, precisamos clamar por avivamento na nossa vida, para que assim, quando nós chegarmos, já estejamos incendiados, avivados e possamos contagiar os outros. Nós não podemos deixar com que a frieza seja algo, como o comentarista vai dizer, seja algo endêmico, né? Como a frieza, essas questões, a perversidade, seja algo como uma pandemia que vai passando de um para outro. Não, nós precisamos que o nosso clamor, a nossa alegria, esse avivamento, que seja algo que também contagie, que chegue lá e todos tenham vontade. Eu quero viver esse avivamento que o meu professor, eu quero falar do jeito que ele fala, com a alegria que ele expressa. Em nome de Jesus, eu espero que você peça aí esse avivamento sobre a tua vida. Pastor Rinaldo, ele diz assim, com angústia na alma, Abacuque clamou ao Senhor e pediu sua intervenção na caótica situação espiritual de Israel. Parece uma cópia do que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo, em termos espirituais e morais, incluindo as instituições do país. E aí nós vamos já para o primeiro tópico. O primeiro tópico está lá, o clamor pelo avivamento. Clamor, quando nós falamos em alta voz ou pedimos com intensidade. Primeiro subtópico vai falar sobre a intercessão angustiada do profeta.
Abacuque, ao ver, irmão, a iniquidade de Judá, a iniquidade do seu povo, ao ver que não havia justiça, ao ver que o rico prosperava, ao ver que as pessoas que tinham muitos bens e não se preocupavam com Deus, parecia que tudo estava dando certo, parecia que tinha prosperidade, mas a gente sabe que é uma falsa prosperidade. Isso angustiava ele, isso trazia sofrimento. E o que angustiava ele também era ver que tudo isso acontecia e aparentemente Deus não estava fazendo nada. Ele olhava para a situação e ele não via o agir de Deus na vida dessas pessoas. Parecia que estava tudo do mesmo jeito. Mas aí Abacuque clama a Deus, perguntando por que não haver uma resposta. Olha só o que ele diz lá no seu primeiro capítulo, verso 2 até o 4. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Eu estou gritando aqui, ó, violência para todo lado e o Senhor não vai salvar. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação, ver a vergonha, ver tudo o que está acontecendo? Por que a destruição e a violência está todo dia diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. A gente vê um irmão contra outro, a gente vê uns puxando o tapete de outro. Por que, Senhor, que tudo está acontecendo? Por esta causa, aí Abacuque diz, a lei se afrouxa, ou seja, parece que a lei não funciona. A sentença nunca sai, você já viu isso? Nós estamos vivendo isso. As instituições, os poderes, o judiciário, parece que, sei lá, a sentença não sai. E quando sai uma sentença, parece que a lei é fraca demais, porque não pune ninguém, pelo menos aqueles que parecem que deveriam ser punidos aos nossos olhos, não são. Porque o ímpio cerca o justo. E sai o juízo pervertido. Irmãos, isso já acontecia na época de Abacuque. Né? O ímpio fazendo de tudo com que o justo sofra as consequências. E o juízo sai pervertido, ou seja, assim não parece não haver justiça. Era esse o clamor angustiado de Abacuque. Olha só, a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz assim: entristecido pela violência e corrupção que via à sua volta, Abacuque derramou seu coração na presença de Deus. Ô irmão, não tem nada melhor do que fazer isso. A gente pode ver tantas coisas que nos desagradam, que nos entristecem, mas quando a gente chega diante do Senhor e se derrama e se abre para o Senhor, porque tem gente que tem uma oração automática, parece um robô, né? E nada mais é do que uma reza, né? Repete palavras sem ter a coração, sem estar em espírito e em verdade na presença do Senhor. Mas não faça assim. Que você possa chegar a Deus e derramar a sua alma ao Senhor, derramar as suas queixas e entregar a Ele de verdade. Porque Ele ouve, não só ouve, como a gente vai ver que Ele responde. Então Abacuque derrama o seu coração na presença de Deus. Hoje, a injustiça ainda é desenfreada. Mas você não pode permitir que a sua preocupação faça com que você duvide de Deus. Ou se rebele contra Ele. Tem pessoas que falam, tá vendo, tá tudo dando errado. Você tá vendo, olha, as pessoas que fazem mal estão indo bem. E as pessoas que são de bem estão indo mal, irmãos. Isso é uma falsa ilusão. Nós precisamos fazer o seguinte, sair daqui, desse plano do mundo onde estamos vivendo e subir até as alturas para ver como Deus vê. Deus olha de cima e Deus vê o que passou, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? Nós precisamos sair do tempo para entender o que Deus está fazendo através do tempo. Né? Então, se a gente pudesse olhar atrás da curva, você iria ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que toda a injustiça será punida pelo Senhor. A gente às vezes fica indignado com isso, mas como o próprio Senhor disse, ou como o salmista disse lá, não te indignes por causa do sucesso dos ímpios. Né? E aí também tem a questão do joio e do trigo, né? Quando o Senhor Jesus contou aquela parábola, inclusive na nossa igreja local, o irmão Diácono Samuel ministrou uma mensagem sobre isso. E falando ali, você pode conferir na sua Bíblia, quando Jesus ministra aquela parábola do joio e do trigo, quando um senhor plantou lá uma plantação de trigo, mas à noite veio o inimigo e semeou joio, semeou uma semente ruim no meio das outras. Quando iam crescendo, os seus servos perguntaram, Senhor, mas por que aconteceu isso? O Senhor, o dono daquelas terras, daquela plantação, ele falou, olha, veio o inimigo e semeou. E aí os servos falaram, Senhor, quer que arranque? E ele falou, não, é melhor deixar assim.
Melhor deixar assim, porque vai que vocês vão arrancar o joio e acabam saindo trigo. Mas deixa que no final a gente junta todo o joio e manda para o fogo e junta todo o trigo e coloca no celeiro. Olha só que interessante. Na hora certa, no momento certo, a justiça vai ser feita. A gente pode até crescer junto. Parece que, né, o ímpio está se parecendo com o bom, ele recebe as mesmas coisas que o bom. Às vezes o bom nem recebe tanto, porque o ímpio está recebendo mais. Enfim, o importante é ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. E todas essas coisas cooperam para mim, para você, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo subtópico vai falar da aparente indiferença de Deus. Parece que Deus não estava fazendo nada. Aos olhos de Abacuque, Deus não estava fazendo nada. Estava parado, estava na inércia. Mas Deus sempre trabalha. Glória a Deus. Né? Nunca houve nem haverá um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus trabalha, embora a gente não esteja vendo. Porque a gente só quer ver as coisas. Mas calma, espera, confia. Deus está trabalhando tanto para nos abençoar, quanto para punir aqueles que não querem o arrependimento. Né? Então não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Não há indiferença. Mas o Senhor é longânimo, o Senhor tem uma paciência muito gigantesca. O Senhor, as suas misericórdias, elas fazem com que esse tempo seja oferecido a todos de igual forma. Então aquele ímpio está tendo um tempo para se arrepender, e Deus está dando um tempo. Deus está dando uma oportunidade, não só uma, como várias. Por isso ele não age com juízo agora, para, já fazer a justiça naquele momento ali, mas o Senhor dá um tempo para que eles se arrependam. Assim como aconteceu com Nínive. Né? A mensagem era dura, a mensagem era de destruição. Deus mandou Jonas ir lá, olha, fale que eles vão ser destruídos. Vou acabar com tudo. Mas enquanto Jonas pregava, muitos se arrependeram, ou seja, Deus estava dando um tempo para o arrependimento. E quando eles se arrependeram, Deus falou, olha, não vou mais trazer o mal sobre aquela cidade. Não vou mais, porque eles se arrependeram. E é isso que Deus quer. Então, enquanto a igreja está aqui na terra pregando a palavra, Deus está dando tempo para que o ímpio se arrependa. Por isso o Senhor ainda não veio. Né? Claro, tudo há um tempo certo, há um tempo determinado, já está certo o tempo que Jesus vai voltar. Mas esse tempo, até a volta de Jesus, é o tempo para o ímpio se arrepender, é o tempo para aquele que está na lama se voltar a Deus, sabe? É o tempo do filho pródigo voltar de volta. Né? Glória a Deus. Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas infelizmente a maioria das costas para Deus. Porém, em todo esse tempo de misericórdia, de longanimidade, de paciência de Deus, um dia acabará. Haverá um dia que ele vai responder a todos os que desprezam a sua palavra. Olha só o que diz Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Essa semana uma pessoa me falou, olha, eu não acredito que Deus vai pegar todo mundo e algumas pessoas e vai jogar no inferno. Não, eu acredito que todos vão mudar. Por mais que sejam mal aqui, no final Deus vai só dar uma advertência e depois vai todo mundo para o céu. O problema do achômetro, né? Do achar, porque eu acho que vai ser assim, no final muita gente vai quebrar a cara. Né? Muitas pessoas que falam, morreu, acabou. Então, não tem por que fazer tudo certinho nessa vida. Morreu, acabou. O certo é curtir, fazer. Ai, irmão. Meu Deus. Essas pessoas vão quebrar a cara, como diz a expressão popular. Vai chegar lá no dia e vai ver que tinha, sim, 2 destinos depois desta vida aqui. E os 2 destinos são eternos, ou seja, não tem fim. Existe o céu para aqueles que se arrependeram, que tiveram fé em Deus, que tiveram fé em Jesus, declararam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Esses que perseveraram até o fim serão salvos. Mas aqueles que nem sequer ouviram nem creram, né? Ouvir no sentido de obedecer, não creram na palavra do Senhor, esses serão condenados. E essa condenação os levará para o outro destino eterno, que é aquele destino do lago de fogo. Então, pode parecer algo muito horrível, mas não parece. É muito além do que eu estou falando.
Mas parece, nossa, mas que Deus ruim. Não, irmãos, olha quanto tempo Deus está dando de chance, olha quanto tempo Deus está dando oportunidade. É como lá para o faraó no Egito. Por mais que nós lemos ali que Deus endureceu o coração do faraó, mas obviamente Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Deus estava dando ali toda uma oportunidade. E toda essa oportunidade serviu tanto para Israel ver a poderosa mão de Deus, como para os egípcios verem que Deus dos israelitas era poderoso. Quem queria se arrepender, se arrependeu. Quem queria crer, creu. Deus deu oportunidade. E quem não aceitou a oportunidade morreu afogado no mar, naquela situação. Mas a justiça também ocorre depois dessa vida. Porque muita gente fala, mas o inferno é aqui, mas de maneira alguma. Quantas pessoas, por exemplo, a gente vai ver um ditador aí que se suicidou, né? Ele suicidou. A gente vai ver que ele matou milhões de vidas. E quando chegou no final, ele não sofreu a punição, aparentemente. Mas que aflição reserva para esses que não se arrependeram? Que aflição espera? O pastor Elinaldo Renovato ele diz assim, ó, como no tempo de Abacuque, os ímpios agem cada vez mais com desrespeito aos princípios de Deus. Todavia, olha que frase importante, Deus não está morto. Parece que eles estão zombando de Deus como se Deus não mais existisse. Mas Deus está vivo, Jesus está vivo. E a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz o seguinte, considere a mensagem que Deus deu a Abacuque e reconheça os planos e propósitos de longo prazo de Deus. Que a gente espera tudo para hoje, né? É o fast food, é agora. Perceba que Deus está fazendo o correto mesmo quando você não entende, porque Ele age como age. Às vezes nós não conseguimos entender os planos dele, mas tenha certeza de que Ele está trabalhando. Tenha certeza disso. O terceiro subtópico fala da resposta pronta de Deus. A resposta de Deus, ela veio bem diferente do que o profeta esperava. Olha só que interessante, porque o profeta, nós acreditamos assim, ele estava esperando que Deus falou, não, eu vou punir os pecados de Judá, eu vou trazê-los a converter de uma forma, vou falar com eles e vai dar tudo certo. Mas Deus ele resolveu convocar os babilônios, os caldeus também conhecidos assim, para vir fazer justiça. Como assim, irmãos? Deus usou uma nação ímpia, porque os babilônios eram ímpios, adoravam deuses falsos, faziam atrocidades, estavam amontoando para si os despojos das outras nações, tomando para si escravos, exilados, estavam invadindo nações, fazendo coisas muito erradas. E Deus falou assim, porque eis que eu suscito os caldeus, ou seja, estou levantando os babilônios, uma nação amarga, uma nação apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus estava convocando uma nação mais ímpia do que Israel, porque Israel estava sendo ímpia naquele momento, mas Deus convoca uma nação com um nível de impiedade muito maior para vir punir a Israel. Os caldeus seriam a espada de Deus para ajudar a repensar seus maus caminhos e se converter das suas impiedades. Deus estava usando uma nação ímpia para corrigir a nação que era escolhida, que é, naquele tempo, escolhida de Deus. Uma nação que foi separada para ser bênção entre as nações. Então Deus usa essa nação ímpia, nação pecadora, uma nação criminosa com seus crimes de guerra, para punir, para corrigir Israel. Olha só. Abacuque dizendo ali, Deus dizendo para Abacuque, eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, eles congregarão os cativos como areia, escarnecerão dos reis, dos príncipes, farão zombaria, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. E realmente os babilônios, quando iam tomar uma nação, uma cidade que era toda murada, com muralhas altas, eles empilhavam terra, faziam uma rampa para conseguir tomar a cidade. Então passarão como um vento, pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. E tudo isso, eles ainda diziam que era por causa do Deus deles, o Deus babilônico. Abacuque 1:12 diz lá, ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Senhor, nossa rocha, investe os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Então, por mais que Deus parecesse parado, não iria agir, Deus estava dando tempo para que a nação judaica, para que o povo de Israel se lembrasse dos alertas de Deus que vinha falando já há muito tempo através dos profetas. Deus mandou com que Abacuque escrevesse essa visão de uma maneira bem legível. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas,
para que possa ler o que correndo passar. Então, se alguém passasse correndo, conseguia ver. Alguns dizem que é ali que Deus começou com os outdoor, né? Quando a gente passa de carro, um outdoor grande, a gente consegue ver, né? Mesmo com um carro a, sei lá, 70, 80, 100 km por hora, a gente passa e do lado a gente consegue ver o outdoor, consegue ler as mensagens. E Deus estava com esse mesmo princípio falando para Abacuque, escreve em tábuas de uma forma bem legível para que todos, até aqueles que passarem correndo, não querendo muito ver, eles vão entender, eles vão ver. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz que a resposta que Deus dá a Abacuque é a mesma que ele nos daria. Esse versículo é tremendo, irmãos. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Deus estava dizendo para Abacuque, Abacuque, por mais que você não esteja vendo agora, espera, calma. Pode parecer ao seu tempo e na sua impaciência que está demorando, mas não está. Olha só o que Deus fala para nós. Pode parecer, irmãos, que está demorando. Pode parecer que está sofrendo além da conta, que pessoas estão agindo de má fé com a tua causa, com a tua vida, com a tua família. Mas, ei, calma, espera. Mas espera confiando, espera clamando, né? Porque o salmista, lá no Salmo 40, diz, esperei com paciência no Senhor, mas ele ouviu o meu clamor. Então, o salmista esperou clamando. Para Deus ouvir o clamor do salmista, e ele esperando, então ele esperou clamando, ele esperou, Senhor, me ajuda, Senhor, ele esperou clamando, o Senhor ouviu o meu clamor, né? Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tudo isso é muito importante, a gente vai ver que Abacuque, por mais que talvez esperava uma justiça de forma diferente, Deus falou, não, eu vou pegar uma nação mais ímpia e vou punir vocês. E talvez para nós é injusto. Fala, como, Senhor? Se eles estão precisando de punição, o Senhor vai punir nós com eles. Né? Parece injusto. Mas enfim, nós vamos falar disso nos próximos tópicos. Nesse ponto nós podemos fazer a primeira dinâmica. Terminou aqui o primeiro tópico, a gente pode fazer uma dinâmica para fixar o conteúdo na mente dos seus alunos. Como é que você vai fazer? Irmãos, leve vários copos descartáveis e deixe sobre uma mesa. Deixe eles de pé assim mesmo, tá? Copos vazios, descartáveis, deixe sobre a mesa. Aqui não dá para ver a mesa minha, mas aqui com esses copos estão aqui. O professor vai pegar uma jarra com água, chame um aluno, uma aluna e deixe ela do lado da mesa, com a jarra assim, ó, segurando somente. Está segurando à disposição, segurando a jarra, deixa ela de pé. E aí o professor pode chamar 1, 2, 3 alunos para virem à frente, ou o professor adapte essa dinâmica, tá? É uma sugestão. Então os irmãos podem pegar essa ideia e melhorar de acordo com a realidade da sua classe. Aí tem aqui os copos. O professor pode pedir para um aluno, viu? Assopre um pouco aqui nesses copos. Ele vai assoprar e os copos vão cair, né? Talvez fique um de pé, não fique nenhum. Não tem problema. O professor vai falar assim, ó, vocês, os alunos que você convidou, menos a pessoa que está com a jarra, tá bom? A pessoa que está com a jarra representa Deus. Deus que tem avivamento, que tem o Espírito Santo para derramar sobre nós. Mas aí, peça para que aqueles alunos que estão olhando, ou para aquele que soprou, fala assim, olha, fale para eles, vocês precisam, a missão de vocês é levantar esses copos e fazer com que eles não caiam mais. Mas vocês não podem tocar nele. O que deve ser feito? Quando soprar novamente, esses copos não é para esses copos caírem. Pelo contrário, é para levantar eles, fazer com que eles, na próxima vez que soprar o vento, eles não caiam mais. O que vocês vão fazer? Deixa eles pensando um pouco, deixa eles perguntar para a classe. Eu não sei se eles vão conseguir, mas deixe lá. Só que vocês não podem colocar a mão. Vocês não podem colocar a mão. E aí eles vão pensar, talvez eles cheguem até a conclusão. E a resposta certa, o professor vai ajudando eles, né? Passar algum tempo, estipule um tempo, que também não tome todo o tempo, né? Tem que ser uma dinâmica rápida, né? Sei lá, 2 minutinhos, 3 minutinhos, para eles entenderem o significado. Então, se eles não entenderam, o professor ajuda a explicar. Se eles entenderam, vai direcionando. Vocês não podem tocar, vocês não podem agir com as próprias mãos, diga. Mas vocês podem pedir. Para quem pode? Essa aluna ou esse aluno que está com a jarra, ele pode tocar, ele pode encher esses copos, de forma que da próxima vez que o vento vier, esses copos não caiam, esses copos não vão embora. Então os alunos falam, então vocês vão ter que pedir para esse que está com o copo, que ajeite os copos e encha-os. E aí os alunos vão lá, viu? Por favor, enche os copos. Por favor, enche os copos.
Fale para o aluno esperar um pouquinho, né? Para que clame um pouco mais. Viu? Por favor, enche os copos. E aí, o aluno que está com a jarra vai virar o copo, né? Estava caído, virou e vai encher o copo. Olha que coisa tremenda, que aplicação maravilhosa que vai dar. Esse aluno que está com a jarra representa Deus. Os alunos que estavam pedindo para ele encher, ou que tinham a missão de fazer com que os copos ficassem de pé, é como se fosse o profeta Abacuque, e como nós hoje em dia. Nós não podemos agir com as próprias mãos, nós não temos como avivar a igreja. Mas eu conheço, você conhece também alguém que pode. Não está com a mão encolhida, pelo contrário, está disposto à disposição, com o Espírito Santo. E ele está disposto a nos encher. Olha só que tremendo. Quando nós clamamos, aviva, Senhor, a tua obra, o Senhor vem e enche com o Espírito Santo a sua igreja. Enquanto nós clamamos, Senhor, vem e aviva a tua obra, notifica no meio dos anos, o Senhor vem e nos enche de uma forma toda poderosa. E quando o vento vier, e esses ventos que sopram diariamente, quando vier, peça para o aluno soprar de novo nenhum copo, nós não vamos se mexer, a igreja vai continuar de pé. Os jovens, as irmãs, as crianças vão continuar de pé. Mesmo com o inimigo tentando nos parar, nós vamos continuar de pé. E não só isso, vamos saciar a sede de muita gente. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Você pode adaptar, você pode melhorar a aplicação, tá bom? Mas essa é uma dinâmica que vai ser abençoadora para o seu povo lá, para a classe. E é simples, né? Você vê que você precisa de uma jarra com água, não precisa ser uma jarra bonita, pode ser uma garrafa PET, o que você tiver com água e com copo. É impossível que água você não tenha aí, né? Eu acredito que tem. Então, vamos lá, vamos fazer essa dinâmica que vai ser benção. Depois você comenta comigo, tá bom? Manda uma mensagem, comenta aqui nos comentários. Se você vai fazer essa dinâmica aqui, ou se você achou interessante, ou se você vai levar algum material nosso, coloca aqui embaixo, nos comentários, a frase que Abacuque falou: aviva, ó Senhor, a tua obra. Se você está precisando de avivamento, se a congregação onde você congrega está precisando de avivamento, deixa aqui nos comentários: aviva, ó Senhor, a tua obra. O segundo tópico fala lá do avivamento pela palavra. Eita glória, né? O avivamento é pela palavra mesmo, né, irmãos? Primeiro subtópico fala de ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir, nós vamos comentar sobre isso. O ouvir não é só um ouvir de escutar, um ouvir, sabe quando você fala, a pessoa não está nem prestando atenção? Não. Esse ouvir é de entender, de prestar atenção, de estar atento, guardar no coração e praticar. Então Deus falou e Abacuque ouviu atentamente. Porque, olha lá, Abacuque 3:2, diz lá: ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Ou seja, eu ouvi, eu entendi e tenho uma reação para essa palavra. Ele temeu, ele entendeu a palavra. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Glória a Deus. Sem ouvir a palavra, não tem avivamento. É interessante porque a fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz assim. E ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Só a fé se você ouvir a palavra. Então como é que você vai crer no avivamento se você não ouve a palavra? Muitos lugares aí, irmãos, tem um movimento, mas não tem nada a ver com avivamento, porque não tem palavra, é só barulho. Sabe, ninguém conhece a Bíblia nesse lugar, ninguém está interessado em aprender mais de Deus. Então, isso não é avivamento. Pode ser movimentos, né? Mas avivamento de verdade só vem com a palavra de Deus, com conhecimento de Deus, com buscar a face de Deus. Na nossa revista nós temos ali uma citação, né, do pastor Robert Coleman, que diz assim: quando Deus fala, temos de ouvir. Não nos cabe mudar ou desconsiderar a mensagem. Nem somos chamados para defender o que Deus diz. A Bíblia não está sendo julgada. Nós é que estamos. Nosso dever é apenas crer e obedecer. Quando Deus fala, seja na palavra escrita, seja quando Deus usa um pregador para explicar a palavra escrita, nós temos de ouvir. Pastor Rinaldo, comentarista desse trimestre, ele diz assim: Abacuque soube colocar-se diante de Deus, na busca pelo avivamento espiritual, dispondo-se a ouvir a palavra de Deus. Esteja disposto a ouvir, esteja disposto a aprender, tanto na escola bíblica quanto nos cultos. Não seja como aquele que sabe tudo, aquele que só fala. Há uns tempos atrás, dois irmãos estavam conversando, eu cheguei perto, né? E aí eu cheguei e eles falando de um assunto lá,
Esse assunto, para mim, era muito conhecido. Né? Eu conhecia muita coisa desse assunto, já tinha aprendido muito desse assunto e tinha muita coisa para até compartilhar com os irmãos. E eles falaram. Mais de 80% das coisas que eles falaram era errado, estava errado. E eu não conseguia expressar a verdade daquilo que eu já tinha aprendido, né? Que era a minha área, que é um conhecimento próprio, que eu conheço daquilo. Eu não conseguia expressar. E aí eles foram embora, terminou, foi embora, acabou. Eles não pararam para ouvir. E por isso eles continuaram sem aprender. E vão continuar espalhando as fake news deles a respeito desse assunto. Porque são pessoas que não estão dispostas a ouvir. Por isso, não vão aprender. E acham que já sabem. Por isso, vão falando. Olha só que coisa terrível. É como se você chegasse para uma pessoa que entende muito bem de costura. E você não entende nada, mas você vai chegar para ela e vai falar, porque a costura é assim. E no final você sabe que a pessoa não sabe costurar, não tem ideia nenhuma, mas ela acha que sabe. Então não seja assim, pelo amor de Deus. Seja pronto para ouvir. Mesmo que você saiba, esteja sempre pronto a ouvir o que o outro tem a dizer. Né? Quando a gente para ouvir, quando a gente para respeitar aquilo que o outro vai falar, irmão, a gente tem muito mais chance de aprender. Então pare para ouvir. Numa conversa, você deve ser aquele que menos fala. Né? Claro que a gente precisa estar no meio de pessoas que também amam a Deus e que conhecem a Deus para que a gente possa aprender mais de Deus. Mas esteja sempre pronto para ouvir. O segundo subtópico fala sobre temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu. Nós vimos que primeiro ele ouve, depois ele teme. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É preciso, então, ouvir a Deus e temer. E esse temer, ele não é medo, né? Porque a gente sabe que, aqui só um parênteses, sem o temor do Senhor não há avivamento também. Sem ouvir a palavra não há avivamento e sem ter temor ao Senhor não há avivamento. Primeiro começa com a palavra e a palavra vai nos gerar um temor, porque a gente vai conhecer mais a Deus e conhecendo mais a Deus, a gente não vai ter medo, esse medo horripilante. Não, de Deus não. Nós vamos ter um profundo respeito porque estamos conhecendo mais quem Ele é e vamos ter reverência para com o Senhor. Tanto que a gente vai ter um amor tão grande, um respeito profundo pelo Senhor, porque estamos conhecendo mais dele. E quando a nossa vida reverenciar ao Senhor, porque Ele é acima de tudo e de todos, e Ele é maravilhoso, isso é o princípio da sabedoria. Quando a nossa vida condiz com a santidade de Deus. Claro, nós não vamos ser santos da forma como Ele é, né? Mas quando nós entendemos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, quando nós entendemos tudo isso, nós vamos agir com sabedoria, porque estaremos temendo ao Senhor. Conhecemos a Deus, passamos a temê-lo e viver de uma forma que o reverencie. É isso. Esse segundo tópico é isso que está comentando. A submissão à autoridade da Bíblia é a primeira condição para o avivamento. Também é o que diz Robert Collin. O terceiro subtópico vai falar do clamor pelo avivamento. Abacuque então roga a Deus que avive a sua obra. Ele fala lá, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu temi. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, torna mais viva. Traz de volta a vida, Senhor. Em algumas traduções diz, Senhor, faz de novo o que o Senhor fez no passado. Sabe, Senhor, quando o Senhor passou lá, como abriu o Mar Vermelho. Sabe quando o Senhor fez com que o povo glorificasse ao teu nome. Sabe quando o Senhor mandou fogo do céu e as pessoas disseram só o Senhor é Deus. Senhor, quando o Senhor enviou maná. Senhor, quando o Senhor fez tantas maravilhas no meio do deserto. Senhor, faz de novo essas obras. Aviva, Senhor. E no meio dos anos notifica. Ô, irmão, o que é uma notificação? Quando você recebe no celular uma notificação de mensagem, se você tivesse recebido uma mensagem sem ter a notificação, você não ia saber. Mas quando você recebe uma notificação no celular, que é aquela mensagenzinha que desce ou que aparece na sua tela, você fica conhecendo a mensagem que você recebeu. Aquilo que a outra pessoa queria falar. Então Abacuque está dizendo assim, Senhor, aviva a tua obra, torna mais viva os teus feitos em nosso meio. E Senhor, notifica, ou seja, faz com que nós conheçamos, mostra para todo mundo as tuas obras, para que todos vejam, para que todos saibam, que todos te conheçam os teus feitos. E enquanto o Senhor está irado, porque Deus estava com a ira contra o povo, claro, irmãos, todo pecado
traz a ira em Deus, ainda mais aqueles pecados recorrentes de um povo obstinado como nós. Às vezes nós pecamos obstinadamente. Eu estou dizendo, num sentido geral, que nós precisamos acordar quanto a isso. Mas Abacuque está, Senhor, enquanto o Senhor estiver irado para trazer a punição, o Senhor não esquece da misericórdia. Porque Abacuque clama por misericórdia, nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, só para resumir, Abacuque faz 3 pedidos em favor da restauração espiritual do povo. Primeiro, ele pediu o avivamento para a sua obra. Ele pediu para que Deus notificasse essa obra. E ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia. Abacuque demonstra muita fé e esperança ao final disso. Porque daí, quando ele termina nessa oração, ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou ainda, por exemplo, que, como nas nossas vidas, por exemplo, você investiu e deu errado, ainda que o meu salário não caia na conta, ainda que isso, ainda que aquilo, sabe? Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então ele mostra, Abacuque vai falando os cenários, a figueira não floresça, não haja fruto na vide, aonde tem que ter fruto não tenha, aonde tem que florescer não floresça, ainda que a oliveira que era para produzir azeitona não produziu, ainda quando nos campos que era para trazer comida de lá e aí o campo não deu nada, as ovelhas sumiram e eram para elas estar ali, nos currais era para ter vaca, mas elas não estão. Mas ele fala, por mais que tudo deu errado, eu não vou me frustrar, irmãos, entenda isso. A gente se frustra facilmente, né? Ah, eu investi, era para ter o retorno, me frustrei, estou frustrado, irmão, irmã, eu não aguento mais, não vou para a igreja. Ah, irmão, eu investi tanto, eu amei aquela pessoa deu as costas para mim. Ah, irmão, eu trabalhei tanto para ganhar tanto, mas eu não ganhei muito menos, perdi. E aí vem uma frustração, e aí vem um desânimo. Não, mas Abacuque, quando vê que Deus está no controle de tudo, e se a oliveira não produzir, se o salário não vier, se a conta não sei lá, estiver vazia, você achava que tinha dinheiro, mas não tem. Irmão, Deus está no controle. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Vai dar certo sim, Deus está trabalhando. Então Abacuque entende que Deus trabalha, mesmo a gente não vendo, e ele fala, todavia, eu não vou me frustrar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar, uma alegria gigantesca, eu vou adorar ao Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força não está baseada no que era para ter e não teve, nas coisas desse mundo, mas Ele é a minha força, e Ele vai fazer os meus pés como os dos servos é aqueles que pulam alto, aqueles que pulam e correm com muita agilidade, o Senhor vai fazer como servos e me fará andar sobre as alturas. Glória a Deus. Que mensagem tremenda, né, irmãos? Eu não posso me ater muito aqui a esse texto, nós já estamos indo para o final da aula. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Abacuque está ciente de que o povo não sobreviveria se o Senhor não interviesse com um derramamento de sua graça e de seu Espírito. Somente assim haveria verdadeira vida espiritual entre os fiéis. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento nós podemos fazer a segunda dinâmica, que tem a ver justamente com ouvir a palavra de Deus e após vir o avivamento. Já no início do segundo tópico, ou do terceiro, aí eu acho que seria interessante do segundo tópico. Então no início do segundo tópico, você diga para os alunos, olha gente, toda vez que eu ler um trecho de um versículo, ou o professor pode até combinar uma palavra, né? Toda vez que eu falar a palavra viva, ou toda vez que você falar a palavra Bíblia, a palavra de Deus, alguma coisa referente à Bíblia, você pede para que os alunos fiquem de pé. Levantem as mãos e digam glória a Deus. Ou digam aviva Senhor. Né? Você pode combinar com a sua classe, tá bom? Então vamos supor que a gente fosse fazer aqui. Eu ia falar para uns irmãos, toda vez que eu ler um versículo bíblico, os irmãos aí fiquem de pé. Levantem a mão e diga glória a Deus. Diga aleluia. Adore ao Senhor de alguma forma. Ô irmão, vai ser tremendo. Porque no meio da aula, eu peço para eles ficarem atentos. E no meio da aula o professor vai citar um versículo. Irmão, está escrito na Bíblia assim. E aí você começa a ler. E aí a classe precisa ficar de pé. Levantar as mãos e dar glória a Deus. Se eles não ficarem, se eles esquecerem, fala, gente, acabei de ler um versículo. Eu vou ler de novo. Ó, presta atenção. E aí lê de novo. E a classe fica de pé e dá glória a Deus. No final, leia um versículo agora, na hora do final do segundo tópico, e conclua, dizendo assim, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós precisamos temer e agir de alguma forma. E aí, assim como Abacuque, quando ele ouviu, ele temeu.
Então, os alunos ficando de pé representa o temor, a reverência a Deus. Representa que eles entenderam o que estava sendo dito. Então, eles ouviram o versículo, eles ficaram de pé. E eles levantaram as mãos reverenciando e adorando ao Senhor. Assim como Abacuque, ouvi a tua palavra, Senhor, eu temi. E aí ele passa a clamar e falar com Deus. Assim como os irmãos estavam dizendo, glória a Deus, aleluia. Abacuque também exaltou ao Senhor e disse que alegraria-se no Senhor. Olha que coisa tremenda. E o que aconteceu? Toda a igreja de pé adorando ao Senhor. Isso é um avivamento. Aqueles que estavam deitados, sentados, parados, de repente ouvem a palavra de Deus, ficam de pé, levantam as mãos e passam a glorificar. Vida, questão de vida. Estão vivos, né? Antes estava todo mundo paradinho, não é isso? O professor falando, todo mundo paradinho, parecia que estava todo mundo, né, morto. Mas aí, quando ouve a palavra de Deus, trabalha no coração, levanta as mãos e dá glória a Deus. Irmão, essa dinâmica vai ser bem interessante, tá? O professor pode melhorar essa aplicação aqui e depois nos avisa também. Manda lá no nosso WhatsApp, lá, como que foi a dinâmica. Eu gosto muito de receber e ver, eu me emociono muito porque eu sei que há um povo sendo abençoado com o que Deus tem entregado para nós entregamos para os irmãos e eu sei que muitas vidas vão ser abençoadas ainda, tá bom? Depois os irmãos compartilham conosco como é que foi a alegria aí na sua igreja. Seguindo, irmãos, vamos lá. Tem mais até um erro aqui, irmãos, que eu achei no slide, deixa eu já corrigir aqui para depois eu corrigir para os irmãos, tá bom? Quando eu liberar vai estar tudo certinho aqui, ó, é o terceiro tópico. Deixa eu já liberar. Irmãos, nós estamos para fazer 2 cursos, né? Um curso que nós vamos ministrar para os irmãos, e nós vamos oferecer aos irmãos, vai ser o curso Ensinar com Dedicação. Eu gostaria só de saber se tem interesse dos irmãos, deixa aqui no comentário. O Ensinar com Dedicação que nós vamos fazer é um curso onde nós vamos mostrar a importância da escola bíblica e nós vamos mostrar aos professores uma melhor forma de se preparar uma aula, né? Com dicas, com muitas coisas, como preparar uma aula e como ministrar uma aula. E depois também o pós-aula. Mas nós vamos juntos aprender nesse curso como ministrar uma aula, como preparar e como ministrar uma aula. Se os irmãos têm interesse, deixa aqui nos comentários, tá bom? Para a gente desenvolver esse curso aí. O Senhor colocou em nosso coração, já fizemos em algumas igrejas e queremos melhorar e disponibilizar online para os irmãos, tá bom? Se os irmãos tiverem interesse, os irmãos deixam aqui nos comentários. Conforme for bastante comentário, a gente já avisa os irmãos se der tudo certo. Outra coisa também é fazer slides como esse que nós fizemos aqui. Os irmãos veem que a gente edita, tal, põe imagens, põe vídeos. Você pode ver que tem um vídeo ali de uma mulher clamando. Nós estamos pretendendo em ensinar os irmãos a fazer isso, tá bom? Então, como preparar slides para uma aula da escola bíblica, bem específico mesmo para os irmãos da escola bíblica. Se os irmãos também têm interesse, eu sei que alguns já tiveram, mas se os irmãos continuam com interesse, nós estamos preparando aí, primeiro preparando o coração para fazer esse curso aí. Se os irmãos têm interesse, deixa aqui nos comentários e aí a gente passa a produzir esse curso para os irmãos e a gente divulga depois quando estiver pronto. Vamos lá, próximo tópico vai falar sobre... Aí eu até passei uma a mais aqui, né? O avivamento, questão de vida ou morte. Olha que coisa, que forte, né, irmãos? E é realmente isso. O avivamento tem a ver com vida, então é questão de vida ou morte. Vai ser tremendo esse tópico aqui, ó. Primeiro, o clamor pela misericórdia de Deus. Abacuque também clamou pela misericórdia do Senhor, nós vimos agora no tópico passado, diante das terríveis consequências do juízo. Se você ler o livro de Abacuque, irmãos, é rapidinho você lê, é muito gostoso, muito prático, muito fácil. E eu indico, professor, por favor, leia. Não vá para a classe sem ler. Leia o livro de Abacuque, que rapidinho você termina, mas você vai entender o contexto. Você vai ver a grandiosidade com que Deus falou das consequências do pecado de Israel. Por isso, Abacuque ouve a palavra, teme com todas essas consequências e com o poder de Deus também, obviamente. E aí ele fala, viva, Senhor, a tua obra, faz de novo os feitos que o Senhor fez, mas não esqueça da tua misericórdia. Senhor, lembra da misericórdia. Porque ele sabia que se Deus não tivesse misericórdia, o povo ia perecer. Porque se Deus não tivesse misericórdia do povo e só agisse na ira, irmão, o povo ia, ante o peso da mão de Deus, ninguém ia sobreviver, não. Porque as maldades que Israel praticou, com certeza desagradaram o Senhor. Então era uma questão de vida ou morte, por isso ele clama a Deus por misericórdia. Hebreus 10:31 diz lá, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível, é terrível cair nas mãos do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Que nós
Não caiamos. Nesse sentido, nós estamos falando quando pecarmos, cairmos nas mãos de Deus ou fizermos qualquer coisa que o desagrade, cair nas mãos de Deus. É terrível. Esse cair, muita gente acha, eu estou nas mãos de Deus. É diferente, tá, irmãos? Esse cair nas mãos de Deus está no sentido de receber punição do Senhor, tá bom? Agora, pastor Elinaldo Renovato diz assim, o Senhor é misericordioso para com quem o teme e terrivelmente severo durante gerações para com os que desobedecem. Isso, na Bíblia inteira você pode ver isso. E a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz que Abacuque sabia que Deus iria disciplinar o povo de Judá e que essa experiência não seria agradável. Mas Abacuque aceitou a vontade de Deus pedindo ajuda e misericórdia. Senhor, eu sei que nós seremos punidos, eu sei que nós precisamos passar por isso, mas por favor, não nos elimine, tenha misericórdia de nós. Continua nos ajudando, Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguimos. E claro, Deus ele é misericordioso, né, irmãos? Nós sabemos disso. Deus ouve as orações daquelas pessoas que, embora tenham pecado, elas se arrependeram sinceramente dos seus pecados e estão buscando a face do Senhor. É como diz 2 Crônicas 7,14. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O povo pode ter pecado, pode ter feito, o céu cerrou, está tudo difícil. Mas se o meu povo se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, né? Aí Deus diz, então eu ouvirei dos céus. Então Deus ouve quando há arrependimento, quando há uma busca sincera da presença de Deus, quando há conversão dos maus caminhos. Deus é misericordioso. A Bíblia relata, e por falar em misericórdia, misericórdia é quando o Senhor olha para o nosso estado miserável, o nosso estado pequeno, o nosso estado de dificuldade, e Ele age em prol, em nosso favor. Alguns dizem, né, que a graça é o favor que Deus faz que nós não merecemos. Já a misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Porque nós merecíamos a morte, mas as misericórdias de Deus são a causa de nós não morrermos, de nós não sermos consumidos. Então o Senhor, Ele olha para o nosso estado e Ele tem ali compaixão de nós. E por isso ali Ele vai em nossa direção. A Bíblia relata o episódio de Davi, que depois de ter pecado, ele preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Quando o profeta foi ali falar, o que você prefere? Deus falou para você, o que você prefere de punição? Ele falou, olha, eu não quero cair nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, que eu caia nas mãos de Deus. É terrível, horrenda coisa cair nas mãos de Deus. Mas Davi sabia que as misericórdias do Senhor são muitíssimas. E aí o profeta Jeremias ainda fala a respeito das misericórdias do Senhor, o que eu acabei de citar. Lamentações 3:22 diz lá, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Efésios 2:4 diz que mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E Lucas 6:36 diz lá, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa lição ela é tremenda, né? Tremenda mesmo. Seguindo aqui, nós vamos para o último subtópico, que fala de clamemos a Deus. Podemos afirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. A depravação parece que está se multiplicando. Em grande parte, não há, o comentarista diz que não há sentimento de vergonha, de pudor, as pessoas pecam sem ter vergonha, pelo contrário. Elas acham bonito, muitos aplaudem, muitos estão incentivando a pecar. Que filme hoje, que série hoje, se você assiste série, filme, qualquer coisa, que não tenha algum relacionamento homossexual, que não tenha alguma coisa errada, alguém dizendo que a vida é dele, alguém dizendo que, enfim, mostrando ou tentando fazer o povo pensar que tudo aquilo é normal. Eles agem com tanta normalidade, mostrando assim, é tudo normal, vamos viver desse jeito que é tudo normal, não tem nada de errado. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupo, mas ela está institucionalizada, com apoio legal. Quantas vezes os abortos aprovados por aí estão matando com o apoio da lei? E o pior de tudo isso é que muitos crentes e muitas igrejas não entenderam que esse apoio ao aborto é algo do inimigo. E aí muitos não lembram que quando estavam nascendo criancinhas, Faraó pediu para matar, e muitos não lembram também que quando Jesus nasceu, o governador mandou exterminar todas as crianças ali de Belém. Então muitos não entendem que o inimigo está tentando matar crianças e fazendo tantas pessoas virarem homicidas.
né? Olha, triste. Governos incluírem em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, porque casamento gay não existe, né? O falso casamento gay, e da ideologia de gênero, essa ideologia maléfica, né, que tenta deturpar a questão de ser homem e ser mulher, de que nasceu homem, de que nasceu mulher, né? Tentam falar com que a criança ela vai escolher, então ela não é nem homem nem mulher. É essa questão que surgiram aí do pronome indefinido, quando não é nem ela, nem ele, né? Por exemplo, ele não é nem menino nem menina, e inventaram essa de menine com E no final. Irmão, isso é uma aberração. Eles estão tentando fazer isso, que a criança vai decidir o que ela tem que fazer, como ela deve ser, né? Então, nós estamos vivendo e essa é a realidade. O problema também é que há igrejas que se dizem cristãs que estão aprovando isso, falando que o Deus é amor e por isso ele não exclui ninguém. Irmãos, olha, é algo tão maléfico. É óbvio que Deus é amor, Deus ama a todos e a gente sabe disso. A gente sabe disso. Só que tem gente que quer mostrar que as pessoas são dessa forma. Por exemplo, e olha, só por eu estar falando isso aqui, o YouTube vai me penalizar de alguma forma. Mas, enfim, eu quero falar da palavra de Deus. Olha só, tem pessoas que estão aí, e até igrejas, tentando afirmar que Deus aceita essa pessoa como ela é. E muita gente está achando que, por exemplo, a prática homossexual é normal. Mas é um desejo, eu tenho vontade de me relacionar com pessoas, eu tenho vontade, irmão, se toda a vontade que nós tivéssemos fosse legal, fosse séria, fosse algo genuíno, fosse algo que não desagradasse a Deus, irmão, o mundo estaria totalmente depravado, sim. Por exemplo, se me surge uma vontade de mentir, eu posso mentir. Por quê? Porque me surge a vontade e eu preciso libertar as minhas vontades. Se eu tenho vontade de mentir, eu estarei fazendo um pecado contra Deus, porque mentir desagrada ao Senhor. Se eu tenho vontade de me relacionar com alguém do mesmo sexo, isso vai desagradar o meu Senhor. Por quê, irmão? Porque isso é algo que não agrada a Ele. A abominação está escrito na palavra. Qualquer outra vontade que eu tenha, por mais que alguém ache legítimo, mas se vai desagradar o meu Deus, aquele que me criou e me fez assim, se vai desagradar Ele, é pecado. A prática é pecado. Agora, que Deus ama as pessoas, isso é natural. Não há nada que eu faça que vai fazer Ele me amar mais, não há nada que eu faça que vai fazer Ele me amar menos. E a todo momento Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. Abandone os seus erros, crucifique a sua vontade, a sua carne, viva para mim. Deixa que eu viva em você, eu transformo a tua vida. Como a gente falou, a gente precisa viver no Espírito. Na aula passada foi isso. Viver no Espírito. Como é viver no Espírito? É crucificar essas vontades. É permitir que o Espírito Santo produza em nós o fruto. E quando ele produz em nós o fruto, nós não produziremos mais as obras da carne. A Bíblia diz assim: segui a paz com todos, tá bom? Não é também para ficar brigando com o outro por essas questões. Nós devemos seguir a paz com todos, mas devemos seguir a santificação. Sem santificação ninguém vai ver Deus. Santificação é ser separado das práticas do mundo, das obras da carne, e separado para o Senhor, agradando a Ele. Certamente o juízo de Deus não tardará. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Abacuque 3:2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. E aqui temos 3 citações. Um versículo e 2 citações do pastor Reinaldo Renovato, que diz lá: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, vão abandonar a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é o tempo que nós estamos vivendo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles falam como se aquilo fosse verdade, porque a consciência dele não acusa mais. Na verdade, ela está cauterizada, ela está queimada, ela não funciona mais. O pastor Reinaldo diz: homens e mulheres ímpios, quando governam, proclamam que o aborto é questão de saúde pública, que é direito reprodutivo da mulher, entre outras coisas.
Satanás consegue inverter valores ao ponto de levar os ímpios a concluir que o extermínio violento de seres humanos é questão de saúde pública. Segundo a lei de Deus, porém, tais criminosos já receberam a sua sentença para o juízo final. As pessoas não entendem que estão matando crianças inocentes, que não tem nada a ver com o erro, não tem nada a ver com o que foi praticado. Né? Crianças indefesas estão matando aos montes, em hospitais, com a ajuda de médicos, como se isso fosse legal, como se isso fosse bom aos olhos de Deus. Aí tem gente, mas irmão, tem casos e casos. Claro que tem casos e casos, sempre tem casos e casos. Mas não há exceção para a regra que Deus criou de não matarás. Né? Então, o que é pecado, sempre foi pecado, continuará a ser pecado. Deus não mudou. Você tem dúvidas quanto a isso? Examine a palavra do Senhor. Tem dúvidas ainda? Peça ao Espírito Santo e a Deus. Ele lhe esclarecerá com toda certeza. Pastor Elinaldo diz ainda, sem dúvida alguma, o Senhor não está satisfeito com o estado espiritual de muitos que se dizem cristãos e ainda estão apoiando aborto, estão apoiando tantas práticas. Irmãos, deixa eu deixar mais uma vez claro, nós não temos, de forma alguma, que desprezar ninguém, muito menos aqueles, por exemplo, que praticam homossexualidade, muito menos aqueles que praticam outros erros. Não, nós não devemos desprezar pessoas. Nós não devemos ignorar pessoas. Pelo contrário, assim como o Senhor ama, nós precisamos amar. Porque todos esses precisam de Jesus, precisam ter o Espírito Santo em si para produzir fruto. Todos eles precisam, todos. E nós precisamos amar a todos esses. O que nós não podemos é aceitar que as práticas erradas se tornem certas ou falem que elas são certas. Que práticas que desagradam a Deus passem normal e natural, como se fossem coisas que agradassem a Deus e não agradam. Né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Nesse momento, nós podemos fazer a dinâmica 3. E na dinâmica 3, eu vou pular para a conclusão e depois a gente faz a dinâmica 3. A conclusão diz que, assim como Abacuque, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento, hoje, nos nossos dias. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão abandonando a fé em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Então que clamemos solenemente, junto com toda a classe, você fale 1, 2, 3 e todo mundo diga, aviva, Senhor, a tua obra. É o tema desse trimestre, você pode fazer um encerramento lindo com esse tema. E aí eu gostaria de, nesse último tópico, adorar o Senhor, né, com louvor, e eu convido você a fazer isso com a sua classe. Ah, irmão, mas eu não sei tocar violão. Não, irmão, não precisa de violão, não. Se tem alguém que toca violão, chame ele. Se tem alguém que toca teclado, chame essa pessoa. Se não tem ninguém, não importa. Você vai puxar um louvor aí com a sua classe, tá bom? Deixa eu chegar mais aqui para perto. Você vai puxar um louvor aí com a sua classe. Eu escolhi um louvor já antigo, né, bem conhecido, mas ele fala aos nossos corações, né, uma oração falando a Deus. E quando, na síntese desse tópico, né, aqui do último tópico, fala lá, o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. E o Senhor falou no meu coração a respeito de que sobrevivência. O que nós precisamos para sobreviver hoje? Precisamos do ar. E o avivamento hoje é como o ar que nós respiramos, irmãos. Se nós ficarmos sem ar, peça para a classe prender um pouco a respiração, mas com cuidado, tá? Faz para tomar cuidado. O que vai acontecer se prender a respiração? Né? Vai ali, a pessoa vai ficando sem ar, vai às vezes desmaiar. E se ficar muito sem ar, uma pessoa, por exemplo, que por algum motivo fica asfixiada, ela vai morrer, né? É uma pessoa que, sei lá, sofreu um afogamento, ficou soterrada, ela vai morrer porque não tem acesso a esse ar. E o avivamento é isso. O avivamento é o ar que nós respiramos, porque sem ele estaremos mortos espiritualmente. Do jeito que as coisas estão, se o ar não nos vir, nós morreremos, nós não teremos poder. Então, é o ar que respiramos, é o alimento que temos, né? É questão de sobrevivência. E aí, nós temos esse louvor, olha só. Esse louvor aqui, se você puder louvar a Deus comigo. A letra é bem simples. Eu vou cantar uma vez aqui, você vai aprender, na segunda você já adora a Deus comigo.
Faça assim com a sua classe. Primeiro ensine eles, se eles não souberem, e depois cante com eles, que diz assim, ó. Este é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Olha que coisa linda. Meu respirar é o Teu Santo Espírito vivendo em mim. Isso é avivamento. E este é o meu pão, meu alimento. E este é o meu pão. O quê? Tua vontade feita em mim. Pegou essa primeira parte? Então eu quero que você adore a Deus comigo. Se você está adorando a Deus, deixa nos comentários aí uma parte desse louvor, tá bom? Então vamos lá. Este é meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. O quê? Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Nesse refrão, nós estamos dizendo que é questão de vida ou morte, porque sem o Senhor nós nada somos, nada temos, nada podemos. Então você pode adorar com a sua classe, peça para eles ficarem de pé, faça um momento de adoração, clamando ao Senhor por avivamento. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Glória a Deus. Amém, irmãos? E aí os irmãos podem adorar a Deus, podem terminar com uma oração, um clamor, porque nada mais justo, nada mais lindo do que falar sobre clamor e ao final clamar com a sua classe. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Né? Aviva a tua obra no meio dos anos. Nós não podemos deixar de clamar isso, de verdade. Tem que ser na prática, não é só falar sobre clamor e não clamar. É clamar de verdade. Irmãos, eu não posso terminar a aula, porque os irmãos têm muitos esperando, sem falar no desafio desse trimestre. Né? Deixa eu pôr aqui. No desafio do trimestre, ó, eu estou pesquisando no Google, ó, você vai encontrar desafio do trimestre texto áureo. E você já vai encontrar, olha lá, ó, o primeiro link já está aqui, ó, desafio do trimestre texto áureo. É aquele desafio que toda semana os irmãos respondem uma pergunta. E aqui nós temos essa pergunta. A pergunta eu não falei ainda, mas eu só quero falar da premiação primeiro. Ó. Já temos, né, definida a premiação, né, alguns irmãos nos ajudaram, outros não. Né, já saímos pedindo para livrarias, enfim, para nos ajudarem, mas Deus sabe de tudo.
E aí, nós por fé, nós estamos presenteando esses irmãos aqui, né, com esses presentes. São presentes maravilhosos, né, presentes que é bênção de Deus. E você vai ser abençoado. O ranking que nós atualizamos no dia 15 de março aqui está dessa forma, tá bom? Quem responde primeiro ganha 100 pontos, quem responde depois ganha 90 e assim por diante, né? Vai ser bênção de Deus. A pergunta dessa semana, ela é bem simples. Como vai ser? Qual é o texto áureo dessa última lição? Olha que simples. Qual é o texto áureo dessa última lição? E depois você vai lá procurar. Escreve o textuário todo certinho com o versículo. Escreve o versículo e escreve a referência. Aonde está e o que diz o versículo. Qual que é o textuário de hoje? Só para deixar gravado na sua mente o textuário de hoje, tá bom? E aí é o último desafio, a última pergunta do desafio. Essa semana não vai ter ranking, porque nós vamos fazer uma surpresa, tá bom? Então, os irmãos aguardem aí, estejam presentes nas nossas redes sociais e nós vamos estar avisando como vai se dar a premiação, como nós vamos divulgar os premiados, tá bom? Se quiser entrar em contato conosco, está aqui nosso telefone. Quero agradecer a sua presença. Deus continue abençoando ricamente a sua vida, seu ministério, e que haja sim um avivamento em nossas vidas e em nossas classes, permitindo Deus. Forte abraço, Deus continue abençoando.